a mais um Entre Linhas aqui no canal do TV CalRN. Hoje temos um convidado que palestrou no nosso Cal Conecta, o Samuel Xavier, e vai trazer para a gente umas informações bastante importantes sobre a documentação de projetos para o Corpo de Bombeiros. Bem-vindo, Samuel. Samuel, fala pra gente. Você é arquiteto, bombeiro, arquiteto. Como tudo começou? Eu sou bombeiro, né, já há 23 anos, né, e de formação sou arquiteto, né, também, né, com muito prazer, né, porque foi por escolha, né, não foi por acaso. E estou no setor, né, de legalização, né, do Corpo de Bombeiros já há 15 anos, né. Fui para lá em 2008 e esse ano está fazendo 15 anos, né, que eu estou no setor. 15 anos já, 15 né? anos. E de Sou formado como subtenente. arquiteto, quanto tempo? Me formei em 2011, né, 15 anos já, né, nessa batalha aí, com muito orgulho, Com né. muito orgulho, que bom. E a gente hoje vai tratar muito da parte documental, que eu acho que é uma dúvida bastante frequente, né? Mas eu queria que você iniciasse falando assim da importância, né, do Corpo de Bombeiros para a arquitetura, né, para os prédios e para a sociedade, digamos assim, como um todo. Não pode existir uma edificação sem arquitetura, né? É a base de tudo. Então, diante disso, o projeto principal é o projeto, né, de arquitetura. Então, assim, se o projeto principal é o projeto de arquitetura, não tem como deixar os arquitetos, né, fora, né, disso daí. É tanto que, só para você ter noção, quando você tem as instruções técnicas, que são nossas legislações de 2018 para cá, tem as bases ali, né, a A1, A2, A3 e A4, que falam sobre conceitos, falam sobre terminologias, como, né, as orientações gerais, como se projetar. A partir da 5 até a 11 é pura arquitetura. Só Né? arquiteturas. Então, assim, se as primeiras instruções técnicas são, né, puramente arquitetura, então, assim, é o começo, é a base de tudo. Então, não tem como o arquiteto ficar fora, né, do conceito de projeto de combate a incêndio. Uma edificação segura, né, realmente. E para essa edificação ser segura, né, quais procedimentos iniciais assim têm que ser tomados? Quero abrir até um parênteses aqui, que antes de 2018, a nossa legislação ela não atendia alguns critérios. E a gente cobrava projeto a partir de 150 metros quadrados. Isso, me recordo. Você se recorda, né? Então, Lília, diante disso, a gente começou a pensar, existe uma batalha, né, lá no Corpo de Bombeiros, para a gente tentar melhorar o serviço em todos os aspectos, comunicação, a gente tem canais abertos, né, de comunicação, telefone, né, tudo. E assim, a gente começou a mudar também a nossa legislação. Diante disso, né, apareceu a figura do CLCB, apareceu a figura, né, do AVCB do também. AVCB, né, que aí o AVCB é para aquelas edificações mais complexas. Recentemente, né, a gente está adotando aí a figura do CLEP, que é para estruturas provisórias e tal, né, a gente, na verdade já existia, né, o conceito em si, mas a gente mudou a nomenclatura. Seria o que a gente chama de arquitetura efêmera. É só que isso daí é mais para eventos temporários, né, esses eventos, São João, esses eventos carnaval, né, que tem camarotes, tem palco, essas coisas assim. Então a gente pensou desde 2018 fazer algo que viesse atender o máximo possível da população, facilitando assim o serviço, né? Então, diante disso, o Corpo de Bombeiros está sempre preocupado com isso. Tem algumas coisas, algumas pautas que a gente precisa fazer, mas a gente está, né, buscando, está tentando da melhor maneira possível organizar. Uma delas é exatamente deixar com que todo o processo se torne eletrônico, né? Muito bom, facilita muito, né, para todo Demais, mundo. demais. E eu quero dizer, Lilian, a você que isso é interesse desde do profissional que está dando a entrada ali no seu projeto até o comandante-geral tem interesse nisso. A gente não conseguiu ainda por uma série de fatores, mas é interesse de todo mundo, né, que o processo seja totalmente eletrônico. Vamos falar, você citou alguns documentos aí. Vamos falar um pouquinho mais, explicar, né, o que é cada documento desse, né, o que é que precisa, o que é que você tem que levar de planta baixa, o RRT, né? Vamos explicar mais didaticamente mesmo para quem está assistindo, né, quais são esses documentos necessários, né, digamos assim, os mais comuns, né, e o que cada um deles exige. Ok, Lilian.
Perfeito, né? No passado aí, como a gente já comentou, só existia um documento. Hoje a gente tem a figura do CLCB, que são... Esse documento é para aquelas edificações de baixo risco. Até 200 metros quadrados, né? Se você não tiver central de gás... Por isso que é o mais comum, né? É o O que mais é comum. sempre mais pedido. É o mais comum, né? Tem validade de 2 anos. Tem que ser Então, sempre renovado. tem que ser sempre renovado, né, e tal. E assim, esse documento, ele é para aquelas edificações de baixo risco. Exemplo. Uma edificação onde você tem uma pequena loja e essa loja ela é abaixo de 200 metros quadrados, não tem central de gás, se o acesso for para a rua, né, se for só térrea, ela não precisa nem de profissional. Então o pensamento do Corpo de Bombeiros foi tentar facilitar, né, de todas as maneiras para que as pessoas pudessem se regularizar, né? Então assim, a gente criou artifícios para isso. Um dos artifícios é o CLCB, que até 930 metros quadrados hoje, antigamente era 750, mas hoje é 930, as pessoas podem regularizar seu processo, dependendo da situação, não são também para todos os casos, mas de uma maneira bem mais simplificada, onde você tem praticamente seu CLCB, não é no mesmo dia, mas com poucos dias. Ótimo. Tem também o Habite-se, não é isso? O que Habite-se, confunde muito, né? O Habite-se que a gente... é verdade. Como é que funciona o Habite-se do Corpo de Bombeiros? Ou não tem mais? Eu também já ouvi falar que parece que mudou a nomenclatura. Vamos esclarecer um pouquinho isso aí. Mudou a nomenclatura sim, né? Quem é mais antigo que projetava, né, sabe que o Corpo de Bombeiros tinha a história do Habite-se. Então, confundia com a prefeitura, porque a prefeitura também é Habite-se. E aí o que acontecia? O pessoal dizia o Habite-se, só que não sabia se era da prefeitura ou do Corpo de Bombeiros. Como nós utilizamos as instruções técnicas a partir de 2018, as instruções técnicas de São Paulo, muitas das nomenclaturas a gente adotou de lá, né? E isso resolveu esse problema do Habite-se. Mas, comumente, né, falando, as pessoas ainda citam muito o Habite-se do Corpo de Bombeiros, mas hoje já não é mais Habite-se. Ou você tem o CLCB, processo mais simplificado, para baixo risco, ou você tem o AVCB, que são para as edificações de modo geral, as edificações mais complexas. O CLCB, você colocou que ele tem validade de 2 anos, 2 né? anos. O AVCB, o prazo é mais estendido ou menor? O AVCB, se for residencial, você também tem um prazo de 2 anos. Se não for residencial, é só 1 ano mesmo, né? Aí todos os anos você tem que renovar, solicitar vistoria, né? É aquele processo normal como acontecia no passado, né? Paga a taxa, solicita a vistoria, apresenta as ARTs necessárias e aí o Corpo Aqui no caso dos arquitetos, os RRTs, não é isso? No caso do nosso, né, como arquitetos, RRT, os técnicos também, né, entraram no mercado aí também, né? Eles também têm emitido, né, alguns documentos, principalmente para essas edificações de baixo risco. Mas até o momento também, algumas edificações mais complexas, eles também têm entrado, né, lá no Corpo de Bombeiros. Questão de cada conselho aí. E me fala uma coisa, a responsabilidade, digamos assim, eu fui contratada, né, para dar entrada, como a gente chama, né, nessa documentação. Essa responsabilidade é minha de acompanhar esse processo, né, minha como profissional, ou do proprietário? O que é que vocês têm de mais comum? São os proprietários, né, levando essa documentação ou é do profissional responsável? Antigamente tinha assim uma cultura, que era uma cultura errada, mas tinha essa cultura, que o Corpo de Bombeiros, quando ele emitia o documento, você estava isento de qualquer responsabilidade. Então, não, o Corpo de Bombeiros emitiu o documento, eu estou livre agora, tá tudo ok, mas hoje, né, a gente tem melhorado esse conhecimento e a responsabilidade ela tem que ser compartilhada. Eu falo muito também assim no que se refere à fiscalização. Né? Existe essa fiscalização que vocês fazem, principalmente nos empreendimentos maiores ou até assim nas empresas, no comércio em si mesmo. Só para você ter noção, o CLCB, como ele é um processo mais simplificado, o profissional ele faz, quando é necessário o profissional, ele vai fazer, né, vai preencher ali o FA, mas depois a responsabilidade, né, vai ser do proprietário ou responsável pelo uso de manter a edificação naquelas condições, né?
Quando se emite o AVCB, também da mesma maneira, né? O Corpo de Bombeiros vai lá, emite o AVCB, o profissional já apresentou o projeto, já apresentou memoriais, já apresentou o RRT, como no nosso caso, né? Os engenheiros, a RT. E aí, de repente, agora a responsabilidade de quem é? Do proprietário responsável pelo uso, para manter, né, a edificação com aquelas condições mínimas ali, que a vistoria emitiu o AVCB, ela emitiu daquele momento. O vistoriador foi lá, viu que estava tudo ok, naquele momento ele está testando, né, que está ok. Quando ele sair dali, a responsabilidade é do proprietário, né, o responsável pelo uso. É tanto que agora, né, nessa última revisão de 2022, a gente adotou para a vistoria, né, o que se chama de comissionamento. E o que é isso? É uma responsabilidade compartilhada, conjunta, onde no primeiro AVCB, uma equipe ali, né, junto com o profissional de combate a incêndio, proprietário, outros profissionais que forem necessários, monta-se uma comissão e entrega a edificação totalmente adequada, né, para que se possa emitir o AVCB. Então a responsabilidade é compartilhada, né, não é responsabilidade de só uma das partes. Inclusive aqui no conselho a gente recebe às vezes algumas dúvidas, né, de arquitetos, né, com dificuldades em preencher aquele códigozinho, né. Sim. Mas eu queria, não sei se essa análise mesmo documental, de projeto você faz, é o seu setor, né, quais são assim, acho que vale a pena a gente colocar os erros, né, mais comuns que os arquitetos têm que atentar. Olha, isso aí é uma coisa simples, mas tem que ter na planta, talvez alguma legenda, alguma configuração. Se for AVCB, né, a coisa é um pouco mais complexa, né? Por quê? Porque aí você tem a análise, né, que é a primeira, o AVCB ele divide-se em duas partes. Você tem a primeira parte que é a análise, você vai apresentar os projetos. E aí eu já coloco aí, né, as observações com relação aos memoriais, 2 vias, as pranchas em 2 vias. O RRT pode ser uma via só, até porque hoje... Digital, né? Digital, tem o QR Code. Perfeito, né? Perfeito. Eu tenho solicitado até de alguns profissionais de outros estados, né? No caso, né, de arquitetura, e dito, pessoal, mande pelo WhatsApp, que nós temos um telefone, né, lá no nosso setor de análise, onde ele funciona das 10 às 11, né, pela manhã, fica um militar responsável por ele, e à tarde, né, das 2 às 3. E tem o WhatsApp, tudo, as pessoas mandam mensagem. Então, muitas vezes, faltando, né, um RRT, eu peço para solicitar, né, e enviar pelo próprio WhatsApp. E aí eu imprimo e já anexo. Por quê? Porque eu só faço conferir ali, como tem assinatura digital, tudo direitinho, então não tem nenhum problema com relação a isso. Então, o AVCB é um pouco mais complexo, né? Não teria aqui como eu pontuar muita coisa. Mas o CLCB, os erros mais comuns parte de você enquadrar como CLCB, porque o CLCB ele é limitado no máximo a 100 pessoas, e aí às vezes você tem uma escolinha, alguma coisa assim, você deixa passar despercebido esse detalhe, e aí passou de 100 pessoas, não pode ser CLCB. Outro erro comum também é não... Seria então mais um enquadramento, né? Exato, né? Se você não enquadrar como CLCB, naturalmente vai ser AVCB. Então, diante disso, o que acontece, né? Os erros de ART, você acaba preenchendo, né? Com código errado. Com código errado. Eu não analiso CLCB, mas o pessoal que analisa o CLCB, eles não são tão criteriosos com relação a códigos assim, porque eles entendem que os conselhos eles mudam um pouquinho, mas eles querem que a informação esteja ali. Por exemplo, né, você tem que colocar a nomenclatura adequada, né, seja instalação, seja manutenção, né, de acordo com cada atividade que você estiver fazendo, seja de projeto, né, também, né, como no caso, né, do FAT, né, que o FAT é um processo até simplificado, onde você, pequenas alterações ali, mudou um layout, alguma coisa, né, então você vai apresentar junto ao Corpo de Bombeiros sem precisar apresentar o projeto. Você só vai apresentar que aquele layout, aquela situação ali foi modificada. Mas o que é necessário ter? Que na descrição você informe, né, qual a atividade. Então, pessoal, eles têm sido criteriosos com relação a isso.
Mas com relação especificamente aos códigos, isso varia muito no conselho. Realmente o nosso conselho tem um código, o CREA, né, ele tem outra resolução que traz outros códigos de responsabilidade. Exato. Mas com relação assim a esse apoio que vocês dão aí, eu achei bem interessante esse setor de análise, né? Vocês funcionam. Eu queria que você deixasse aqui quais canais, né, que os arquitetos podem se utilizar. Tem o site, né? Essa legislação toda está lá no site. Esse passo a passo, em como enquadrar, tudo isso está detalhadozinho lá. Perfeito. É fácil de acessar, né? É fácil e assim, Ou né? tá bem escondidinho? Não, tá, é fácil, né? Eu só acho que o site ele não é tão intuitivo quanto ele deveria ser, né? Para quem não está acostumado a trabalhar com ele, você às vezes fica um pouco confuso, mas todas as informações estão lá, né? Há uma preocupação, né, dos nossos gestores, né, seja da análise, da vistoria, até mesmo da fiscalização, em tentar fornecer o melhor serviço possível. E aí o Corpo de Bombeiros está aberto, né? O Corpo de Bombeiros ali, né, na Alexandrino, né, com a Jaguarari, o nosso setor ali, né, para aqueles que não conhecem. Esse setor de atendimento fica pela manhã, não é isso? Fica pela manhã até as 2 horas da tarde, né, das 8 às 2 horas da tarde. Então, quem quiser procurar, né, o Corpo de Bombeiros, né, para tirar alguma dúvida, pode ir lá, que qualquer um de nós estamos dispostos a passar, a esclarecer qualquer ponto, né, que as pessoas tenham dúvida. Então, podem ir que não tem nenhum problema. Se for especificamente com relação a eventos temporários, né, agora o CLEP, aí você vai procurar o SEBRAE, né, que fica aqui perto, e procurar o Sargento Vândalo, né, que ele também vai esclarecer, né, sem nenhum problema, né, qualquer dúvida que se tenha com relação ao assunto. Então tem um ponto de apoio fixo o ano inteiro ali no SEBRAE. Tem. O SEBRAE aqui próximo à Arena das Dunas. Tem, perfeito. Né? Inclusive a entrada dos projetos de vistoria também é dada através do SEBRAE, né? Então as pessoas não vão procurar o Corpo de Bombeiros lá na Alexandrino de Alencar com a Jaguarari para dar entrada ou fazer qualquer coisa assim, só algumas coisas específicas. A questão da entrada de projetos, vistorias, até mesmo CLCB, é aqui próximo, né, aqui no SEBRAE, onde você vai dar a entrada, né, nesse ponto de apoio facilmente, sem nenhum problema. E em breve, mais facilmente ainda, né, com o processo digital. Quando o processo for digital, aí a gente resolve, eu acho que 90%, né, dos nossos problemas que nós temos hoje. Em outros estados já funciona nesse modelo? Já, né? Ceará, Minas Gerais, né? Então tá pertinho de chegar aqui. Tá, com certeza, né? A gente não conseguiu ainda, eu acho que por falta de estrutura, né? Algumas coisas, mas o comandante, né, tá correndo atrás disso. O pessoal do setor também, né, tá prestando todo o apoio para que isso seja implantado o mais rápido possível. Então o nosso desejo, desde o comandante geral até aquela pessoa, né, que quer dar entrada no seu processo, que esse sistema, né, ele funcione, né, redondo o mais rápido possível. Para facilitar a vida de todo mundo. Com certeza. Samuel, foi muito bom esse nosso bate-papo, né? Eu agradeço a sua disponibilidade, né? Coloco aqui o TV CalRN à sua disposição. Já lhe adianto aqui que o momento que você teve aqui com o Cal Conecta foi um sucesso. Já tivemos, inclusive, assim, pedidos, né, de trazer novamente. Eu acho que é importante a gente criar esse vínculo maior, né, do Corpo de Bombeiro com os conselhos, né? Quer seja o CAL, quer seja o Conselho dos Engenheiros, quer seja dos técnicos, porque são muitas dúvidas realmente. E eu lembro que nós, né, arquitetos, falo aqui com relação ao nosso conselho, né? Nós, independente de alguma formação específica, não necessita uma formação, digamos, como segurança no trabalho, para você trabalhar com esse mercado. Então é um mercado que está aberto aí, né, para todo mundo que tem a graduação em arquitetura e urbanismo e que está com registro ativo aqui. Então precisa, é claro, de mais informações, de estar capacitado, né, para atuar nessa área que, imagine vocês o quanto é vasta, né? Porque uma licença dessa dura 2 anos. Então, a cada 2 anos, o que tem de clientes aí necessitando aí do serviço do arquiteto, né? Ou de outro profissional para se responsabilizar por esse processo. Perfeito. E coloco aí à disposição, né? Para a gente se despedir e você fazer mais alguma colocação que ache importante. O que eu colocaria, né? Especificamente para nós, né? Quanto arquitetos, né? Os sistemas de combate a incêndio, eles não são chamativos por acaso, né? Existe uma finalidade para isso.
E aí, às vezes, a gente percebe que alguns arquitetos querem esconder e tal, né? Muito importante essa colocação, né? A gente vê logo aquela caixa vermelha, Exato, né? E aí quer disfarçar, às vezes, com um quadro, um espelho. Pois é, né? Mas assim, mesmo diante disso, né, deles terem que chamar atenção, Lilian, se você for no shopping, você vai ver que as caixas de hidrante, principalmente ali no mall, né, de shopping, né, essas coisas assim, vai se ver que é uma caixa diferente e tal, né? Então assim, tem uma porta de vidro e tal. Então assim, pode ser feito, né, de uma maneira atrativa, né, que não seja assim tão chamativa, né? Com design, Com né? design e tal, né? Mas também, né, vai ter ali a identificação do bombeiro e tal, né? Então, assim, existem maneiras de você meio que associar uma coisa com a outra. Ah, Samuel, mas vai ser um pouco mais caro. Mas aí é outra questão, né? Mas assim, ele tem que ser identificado, ele tem que ter, né, a cor vermelha, né, chamativa ali, principalmente nas tubulações, extintores e tal, né? Até porque também alguns extintores você pode até usar aqueles que não necessariamente são da cor vermelha, né? Eles têm ali o cilindro ali na cor metálica, né, como você vê, né? Vestindo ali o cilindro, né? Exato, né? Então assim, tem como você ajustar, né, as coisas e deixar ali de uma maneira atrativa, né? Mas não escondam, né? Então, arquitetos não escondam os sistemas de combate a incêndio, né? Eles são importantes, eles têm aquela cor chamativa por algum motivo, né? E o motivo, naturalmente, é a segurança, né? Para que se houver um sinistro, as pessoas possam identificar, localizá-los e usá-los, né, o mais rápido possível. Outra orientação que eu daria é a seguinte, é que quem quer começar, né, a projetar, né, sistemas de combate a incêndio, então ele se detenha, né, um pouco nas instruções técnicas, as iniciais, mas principalmente na instrução técnica, né, número 1, nas suas partes 1 e 2, né, que tem ali as orientações gerais e tem toda a parte ali de licenciamento, mostrando, né, o que se cobra para cada sistema. Se eu tenho um sistema de extintores, por exemplo, aí tem lá dizendo, né, o que é necessário colocar no projeto, hidrantes, sprinklers, todos os sistemas estão lá. Então ali é a base para que você possa dizer, não, peraí, eu vou apresentar meu projeto de combate a incêndio, então o que eu preciso fazer? Você primeiro enquadra pela parte 1 da instrução técnica 01 e pela parte 2 você vai ver o que é necessário você dimensionar. Então a orientação que eu dou é, leia, né, a instrução técnica 01, parte 1 e parte 2, leia com calma, com tranquilidade, né, tente entender, né, qualquer dúvida nos procure. E assim, você tendo essa base, dá para você correr tranquilo, né, e apresentar um bom projeto de combate a incêndio. Olha só, informações valiosíssimas aqui do Samuel. Mais uma vez, muito obrigada, Samuel, e a vocês também aí que assistiram, né, esse TV CalRN. Fiquem aí ligados, conectados aqui, que sempre a gente está trazendo muita gente boa, muita informação importante para a nossa atividade profissional. Até a próxima!